Ok, então nós já estamos na gravação e com isso nós estamos iniciando nossa aula de hoje, que é a segunda aula da continuação do nosso assunto, que é os princípios dos milagres. Como eu estava colocando há pouco, nós começamos o estudo dos princípios e depois, quando nós estudarmos os 50, a continuação do texto é uma descrição prática de forma prática desses princípios. Esses princípios, por enquanto, são altamente intelectualizados, mas aparentemente pode parecer que eles não têm assim, aquela utilidade prática no perdão, embora que tenham sim. Né? Para o perdão funcionar, a gente precisa ter esse contexto todo. Mas não se preocupem se é muita informação e se ainda na hora da prática não vem um pensamento nesses princípios. Tudo vai se conectar à medida que a gente vai dar a continuação do texto. E para começar então hoje, vou fazer aquele minuto que a gente faz assim de aquietamento mental, porque cada um vem do seu afazer, cada um vem da sua lida e a gente vem às vezes de uma forma muito frenética ou ofegante, e aí as ideias são meio superficiais. Então a gente respira devagar, se concentra, quem quiser fechar os olhos. E a gente coloca agora a nossa meta para essa hora de estudo, que é sair de lá do nosso intelecto julgador e permitir que o Espírito Santo use esse espaço. Então, o Espírito Santo revela-se a nós através desse estudo, porque nós oferecemos a Ti a nossa capacidade mental de aprendizagem, para que você se revele nesse estudo e nos traga o entendimento prático daquilo que precisamos para a nossa jornada, daquilo que nós precisamos saber. Então, colocada essa meta, essa intenção, já é o suficiente, já é por onde o Espírito Santo entra. Porque nós nos abrimos independente da intensidade. Se a gente abrir um pouco a nossa vontade ao Espírito Santo e o restante da mente ainda está barulhenta e duvidosa, não tem problema. Como Jesus diz, Ele supre por nós, Ele completa para nós, Ele mantém o canal aberto para nós. Jesus mantém o canal aberto para nós, para o Espírito Santo, na menor das boas intenções que a gente dê a Ele. Então, por isso que isso é um abençoado encontro e com certeza sim, o que vier a nós nessa hora vem da nossa mente certa, vem do Espírito Santo, é o que nós precisamos. Então, nós vamos estudar hoje, então, dando, como eu falei, continuação no capítulo 1, o significado dos milagres, e a primeira parte, que é os princípios dos milagres. E a gente viu na aula anterior, até o 14, onde resumidamente a gente viu que milagres vêm da mente certa. Aquilo que a gente vê de efeitos aqui no mundo, que o mundo chama de milagres, é efeito da mente certa, que o curso também chama de milagres. Então, ora ele se refere a milagre da mente do Espírito Santo, ora aos efeitos. Pelo que ele está descrevendo, a gente sabe a qual dos dois Jesus está se referindo. E ele também colocou que os milagres devem ser involuntários e naturais. Por que involuntários? Porque nós, aqui é o natural, nós estamos aqui afastados do nosso lar, afastados da nossa realidade. Nós estamos aqui no reino do ego. Então, se nós direcionarmos conscientemente qual milagre que eu quero aplicar, nós estamos sujeitos aos equívocos que o ego nos induz. Então, por isso que no momento que a gente entrega o pensamento ao Espírito Santo,
os milagres vêm a partir desta mentalidade. E por isso que eles são naturais e involuntários. E hoje, então, nós vamos dar uma continuação do 15. E acredito que a gente em 2 aulas termina, então são esses 50 princípios. São 50 princípios. São 50 leis que regem os milagres. Assim como a lei física tem, o mundo físico tem as suas leis, assim também os milagres têm as leis que refletem a mentalidade de Deus. Então, começando no 15, cada dia deve ser devotado aos milagres. Então, cada dia deve ser devotado a aprender a pensar com o Espírito Santo. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-lo construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Aqui não é uma ameaça de que o tempo vai terminar. Aqui é a feliz conclusão que quando a nossa mente tiver de novo integrada à totalidade de Deus, que é atemporal, já não parecerá mais que existe o tempo. Aí o tempo é desnecessário. Ou então, quando o Espírito Santo cumprir com sua função, que é trazer de volta a nossa consciência de que o nosso ser ainda está em Deus, quando isso acontecer, nós vamos nos experienciar novamente na totalidade do céu. E ali já não há mais tempo, porque o tempo é uma ilusão dentro da crença da separação. Então, por isso que o tempo ele é útil para o ego, para nos manter afastados de Deus. Para o Espírito Santo, o tempo é útil para nós aprendermos a voltar a Deus. E nós temos essa garantia de que, enquanto nós precisarmos do tempo, então ele existirá. No 16, milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Eles são instrumentos de ensino. Nós precisamos, na nossa condição atual, de sermos uma consciência própria, individual, separada das outras consciências que têm também a mesma ideia de que são próprias e individuais. Nós precisamos de um instrumento que nos ensine de que a mente ainda é uma só e que ela ainda está em Deus. E para nós sermos convencidos intelectualmente, a gente pode aceitar isso. Mas para o nosso coração entrar nessa jogada, para nós de fato assumirmos isso e vivenciarmos isso, nós precisamos de um instrumento que nos ensine que isso é assim ao coração. E quem convence o coração que as leis de Deus são reais e não as físicas são os milagres. Por quê? Porque os milagres são a reversão das leis físicas. Aquilo que o ego determinou que é verdadeiro para nós, e nós experienciamos, o milagre ele prova o contrário. Ele prova que nós não estamos sujeitos às leis do ego, que nós não estamos sujeitos às leis físicas. E assim, o nosso coração, que não é um órgão físico, que é a vontade da mente, esta volta-se novamente para dentro da nossa realidade. E o milagre, então, supre a força do doador. Quem dá, quem oferece essa mentalidade a um irmão, ele só tem a força porque ele a dá, e supre a de quem está em falta, que é o receptor. 17, só dar um bem-vindo aqui para a Magna. Bem-vinda, Magna. Nós estamos aqui nos princípios dos milagres, no 17. Então, milagres transcendem o corpo.
São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível do corpo. É por isso que curam. Então, nós, na nossa consciência, dentro do ego, nós estamos sujeitos às leis do corpo. O corpo é limitado, o corpo nasce, o corpo morre. Se eu bater algo em cima do corpo, o corpo esmaga, o corpo se machuca. Então, aqui dentro do mundo, nós estamos sujeitos a essas leis. O milagre, ele transcende tudo isso. Ele não está sujeito a essas leis. O milagre, ele não está preso a essas leis. E por isso que ele é uma passagem súbita para a invisibilidade. Isso não pode ser visto, mas isso pode ser experienciado. Isso pode ser sentido. Não pode ser visto porque não é físico. É invisível, mas é poderoso, tem poder. E é por isso, então, e como o milagre ele está no nível de espírito e não do corpo, então ele pode curar o corpo, como efeito secundário da chegada do milagre à mente. 18. O milagre é um serviço. Isso tem conexão com o anterior, que disse que o milagre, quem oferece o milagre, recebe a mesma força que quem recebe o milagre. Então, por isso é uma prestação de serviço. Nós oferecemos o milagre e, em consequência, recebemos os benefícios do milagre. Ele é o serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui esse como a ti mesmo não é igual a ti, na mesma intensidade. Esse como é como porque você é o próximo. Então, como a ti mesmo, assim como o amor está em mim, é o mesmo amor que está no próximo. E o próximo é a minha mente, faz parte da mesma mente. Então, igual ao mesmo ser. Quando ele diz como a ti mesmo, é igual ao mesmo ser, tanto o irmão quanto eu. É uma forma de amar como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente. Então, é óbvio que se eu e o meu irmão somos uma só mente, e eu reconheço em qualquer das partes, tanto no irmão ou em mim, o valor que tem a mente, que tem o amor, eu reconheço por todos. Por isso que a iluminação, como aconteceu por Jesus, quando ela ocorre naquela pessoa em nome de todas. Jesus, quando se iluminou, lembrou de todos. Todos os iluminados o fazem por todos, assim como nós faremos. 19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Então, o milagre apenas recorda esse fato. Nós somos um só em Deus. Isso já é um fato. Mas na nossa experiência, é como se fôssemos individuais e separados. Então, o milagre volta a botar as coisas nos eixos de novo, nos eixos das leis de Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Então, por que os milagres dependem de cooperação? O que é a cooperação? Quando eu ofereço um milagre, eu estou na minha mente certa, porque o milagre vem da mente certa, vem do Espírito Santo, e ele se comunica com a mente certa do meu irmão. Então, a mente certa do meu irmão, independente dele esteja ciente disso ou não, ela colabora comigo. Então, é um trabalho de cooperação. Ela coopera sempre. Todas as mentes certas. A nossa mente certa cooperou com a iluminação de Jesus. Nós podemos não estar cientes disso ainda, porque nós não estamos cientes totalmente ainda da mente certa. E a filiação, então, Deus só conhece um filho, ele conhece apenas a soma de tudo que ele criou. E nós somos o que ele criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Então, por isso que milagres transcendem o nível físico. Elas não estão presas ao nível físico.
20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. E é esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo do milagre. E é esse o objetivo do curso inteiro aqui, nos despertar a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar à verdade. O que é o altar à verdade? O altar é aquele lugar que Deus criou, que ele mantém sua comunicação com sua criação. E lá naquele ponto onde ele nos criou como mente, está o espírito e não o corpo. O ego nos diz que a nossa identidade, que o nosso ser está atrelada ao corpo. O milagre, ele prova, ele transcende o corpo, ele prova que a nossa realidade ainda é puro espírito, é puro amor. E é por isso, então, que o milagre cura. 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Então, como que o Espírito Santo faz o perdão por nós? A gente sempre diz que quem perdoa é o Espírito Santo. Como? Porque ele sabe que nós somos esse milagre e não a figura que o ego nos colocou no nosso intelecto. Então, o simples reconhecimento disso é que faz o perdão ser natural. Já está perdoado. Nesse reconhecimento, tudo está liberado e perdoado. Então, através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Então, por estender a mente certa, que é minha e que está no outro e que ela é uma só, automaticamente estou estendendo o perdão de Deus. Perdão de Deus aqui é metafórico, porque Deus, na realidade, não perdoa porque ele não julga. Mas nós podemos compreender aqui que, para a nossa compreensão, para nós nos sentirmos livres e perdoados, Jesus usa essa linguagem. Porque no contexto todo deu para entender, né, que no momento que nós estamos com a mentalidade do Espírito Santo, é esta mentalidade que vê a pureza no irmão, vê o Espírito, e isso é o perdão. 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. O ego, quando ele nos fez acreditar em corpos, ele teve essa ideia e nós a compramos para nós, porque nós tivemos uma crença de que nós iríamos nos esconder de Deus na escuridão. Que aquilo que não é visto não pode ser tocado, que essa é uma forma de fugir, de se esconder de Deus. Então, esta crença permitiu que a gente criasse um mundo físico aonde Deus não pode entrar, que foi aquilo que o ego propôs para a dor mental que nós experienciamos quando nós nos damos conta que acreditamos que nós nos tínhamos separados de Deus. Isso está num nível onde nós todos éramos uma só mente. Lembrando que agora o fracionamento individual que cada um sente agora já é um pós-divisão dessa mente. Então, quando ele fala aqui que existe esse medo, ele está lá na mente e foi fracionado depois, e cada um carrega agora uma cotazinha suportável desse medo. Então, não é aqui o ser separado que faz o medo. Nós apenas somos aqui já o efeito. Então, precisamos primeiro nos voltar à mente unificada e lá escolher ao Espírito Santo e não ao ego. É nisso que está a cura da mente. Continuando aqui no 22. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Então, por isso que nós aqui estamos no mundo do ego, porque nós obedecemos muito facilmente aquilo que o corpo nos comprova. Mas nós não sabemos ainda como seguir
aquilo que o Espírito Santo, como Espírito, tem como nossa realidade. E como fazer então essa mudança? Bom, isso é bem gradativo e o currículo de como fazer isso está por conta do Espírito Santo. E ele tem uma forma individual para cada um de como chegar a cada um. Ele sabe a maneira de chegar a cada um e o que cada um está pronto a aprender para, primeiramente, se liberar do medo e depois continuar na jornada rumo ao autoconhecimento de quem ele é. Continuando aqui no 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura porque a doença vem da confusão de níveis. E logo lá adiante, Jesus vai falar mais explicitamente da confusão de níveis, que ele já falou algumas vezes antes, mas o que acontece aqui? O que é um nível? A nossa mente, que é atemporal, que é eterna e que é invisível, alguns chamariam de alma também, a nossa mente, ela pode escolher a quem servir. Ou ela serve ao nível mais baixo corporal, que é o caso como a gente está identificado aqui no corpo, ou ela serve ao espírito, que foi criado com Deus, que ainda é nossa realidade absoluta. Então, a confusão de níveis, aparentemente é uma coisa, um conceito difícil de aprender, mas ele é muito simples de entender. É simplesmente o nível físico e o nível espiritual. E a nossa mente, como tomadora de decisões, como o Ken gosta de chamar, ela pode escolher. Nós, como tomadores de decisões, podemos escolher se queremos nos identificar com o corpo ou com o espírito. Só que também é preciso ter essa honestidade de saber que, por enquanto, nós estamos identificados com o corpo e a gente não sabe ainda como se identificar com o espírito. Por quê? Porque a nossa crença toda é de que a nossa identidade está com o corpo. E por isso que isso aqui é uma jornada, isso aqui não é de um dia para o outro, que eu tenho que largar tudo, eu tenho que abandonar o corpo, nada disso. Primeiro vem um sonho feliz, vem uma jornada que eu continuo com o corpo, continuo com o mesmo conceito, mas a primeira coisa que Jesus vai nos levar a desaprender é a fazer medo. Porque nós estamos dentro de um corpo, mas o ego, ele nos ensina através do medo. Por quê? Porque ele nos mantém reféns pelo medo. Pessoas com medo não olham o que está além do medo, porque o medo as paralisa. E o ego nos paralisa para a gente não olhar além do corpo, não experienciar-se como espírito, para que a gente continue dentro do medo. Esse é o propósito do ego. Então, uma das primeiras coisas que Jesus faz, tanto é que logo aqui no capítulo 1, ele dá mais umas explicações e no 2 ele já imediatamente começa a trabalhar o medo, que é a nossa função desfazer, mas ele nos ensina como. Então, a confusão de nível é ela que permite que o medo continue na nossa mente, quando nós estamos identificados com o corpo. Então, que recurso nós temos agora? Nós temos o recurso de continuar no corpo, já que acreditamos nisso, mas sob orientação do Espírito Santo. Então, esta é a boa nova. Nós podemos ainda e precisamos ainda seguir com o corpo, sim, só que não mais presos ao ego, simplesmente seguindo a orientação do Espírito Santo. Isso faz com que a jornada fique feliz e onde entra a felicidade não há medo. Ambos são excludentes. Então, por isso que o curso nos oferece a paz, a alegria,
Mas ele é muito claro em dizer que primeiro o trabalho tem que ser feito. Qual é esse trabalho? Aprender a reconhecer que nós estamos com o ego e que precisamos nos voltar ao Espírito Santo. Então, ter essa verdadeira humildade de se aceitar, colocar-se sob orientação do Espírito Santo. É arrogância continuar no ego. O ego chama isso de humildade, mas na verdade é arrogância. É ferir a nossa própria vontade de ser feliz. Então, nós falamos da confusão de níveis no 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. Podes, portanto, abolir ambos. Então, eu fiz a doença e a morte. Eu separada, Ing? Não, eu mente. Eu mente, antes de fracionar, eu criei um sistema onde existe um corpo, onde existe nascimento, onde existe morte. Então, se eu me voltar para a minha mente e seguir o Espírito, eu posso curar doentes, eu posso ressuscitar mortos. Para Jesus ou para um iluminado, fazer um milagre de curar um pensamento bem sutil de uma pequena perturbação ou ressuscitar um morto é a mesma coisa. Para o ego é impossível isso. Por quê? Porque o ego tem no corpo a sua identificação maior, sua obra-prima maior. Então, o ego, ele consegue curar corpos, mas ele não consegue ressuscitar corpos. Então, isso, para o Espírito Santo, é fichinha. A questão toda é para que eu usaria esse poder? Novamente, eu só tenho esse poder se eu estou sob orientação do Espírito Santo. Se eu não estou sob orientação do Espírito Santo, eu não tenho esse poder. Então, o ego adoraria ter esse poder. Ele adoraria colocar mão no poder de sair ressuscitando pessoas. Para quê? Para se auto-vangloriar, para se aprisionar mais ainda, se tornar mais um ego mais especial. Um ego mais forte, um ego mais poderoso. E isso, então, não funciona. Mas nós, com o Espírito Santo, sim, temos esse poder, desde que, como a gente diz, a gente esteja apenas sob orientação do Espírito Santo, aonde o medo já não entra mais. Ele continua: tu és um milagre capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Então, só a realidade de Deus é real. O que nós vemos aqui não existe, mas na nossa experiência ainda é verdadeira. Então, nós temos que partir aonde nós estamos. E a nossa consciência é de que existe um mundo à parte, existe um mundo físico, existem corpos. Então, para a nossa experiência. Então, é a partir daí que a gente vai voltar até a gente curar totalmente a nossa mente e ela voltará a se identificar como um milagre de Deus, ou seja, um pensamento da mente certa. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Isso aqui até faz referência a uma pergunta que surgiu numa aula anterior, que como que faz, né, se a expiação é individual ou coletiva, né? Então, o milagre, ele faz parte dessa cadeia interligada. Então, a expiação, ela funciona o tempo todo, porque cada pedacinho fragmentado da mente crística que se fragmentou precisa voltar. E quando ela volta, ela faz parte de uma cadeia interligada de perdão.
ela faz parte da expiação para ajudar aqueles que ainda não acreditam, aqueles que ainda não estão despertos, aqueles que ainda acreditam que estão presos no tempo e no espaço e num corpo separado. Então, por isso que o milagre, ele vem dessa totalidade daqueles que já despertaram, que fazem parte apenas da mente certa, onde a nossa mente certa está. Então, é dali que vem o pensamento do milagre. Então, milagres, o 26. Milagres representam a libertação do medo. Então, o milagre, ele é a resposta ao medo. Ao invés de sermos vítimas do medo quando a gente pressente um acontecimento, nós podemos imediatamente na nossa mente optar por um milagre. Isso é determinar o que deve acontecer? De forma alguma. O milagre é o fato de nós nos voltarmos ao Espírito Santo. Nós queremos agir sob orientação da mente certa. O que vem da mente certa, isso já é função do Espírito Santo. Não nos cabe a nós querer saber o que é melhor para nós. Esse alcance, essa visão ou esse conhecimento pertence a quem enxerga o todo. Esse alcance, então, pertence ao Espírito Santo. Então, por isso que o milagre, ele representa a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, como que nós voltaremos à nossa mente se nós fugimos da mente? Nós fugimos da nossa mente porque acreditamos que somos culpados, que pecamos contra Deus e que agora Deus está contra nós. E esse pensamento causou medo. Então, como que eu agora posso reverter essa crença? Através do milagre. O milagre é uma prestação de serviço que vai ensinar a mente que ela ainda está interligada com Deus. Portanto, não há nada a temer. Se não há nada a temer, se não há medo, não há por que se esconder. Se não há por que se esconder, não há causa para a dor, não há causa para estarmos escondidos no ego. Voltaremos novamente a ficar livres para nos identificar com o nosso verdadeiro ser. E o 27. O milagre é uma bênção universal de Deus através de mim para todos os meus irmãos. Então, aqui Jesus se refere à parte da mente dele que ele já completou. Então, Jesus é uma parte da nossa mente, só existe uma mente. Assim como eu faço parte, todos vocês são aspectos dessa mente e Jesus também é. Mas ele já cumpriu a sua parte. E agora, por ter cumprido a sua parte e estar ciente de nós, ele agora está em comunicação direta com Deus e ainda está em comunicação conosco porque ele é parte nossa. Então, por isso que ele apresenta Jesus, apresenta os milagres aos quais nós devemos apresentar. Então, Jesus é o intermediário que faz com que nós, mesmo tão confusos, mesmo não entendendo ainda o milagre, nós podemos apresentar milagres. Porque Jesus, ele o completa. O privilégio dos perdoados é perdoar. Então, quem são os perdoados? Os que se liberaram da culpa, os que não têm mais ego. Estes são os perdoados e eles têm o privilégio de perdoar. Eles têm o privilégio de ajudar as partes da mente deles, que somos nós, e que ainda têm confusão de níveis, que ainda acreditam parcialmente na separação. Então, este é o privilégio deles e por isso que o milagre é uma bênção universal que vem através de Jesus, através de todos os iluminados, através das mentes que já não tem mais confusão de níveis. Entra a cooperação nisso de novo. E o 28, milagres são um caminho para ganhar a
liberação do medo, que a gente já falou antes, né? No milagre estamos na mente certa. Na mente certa está em comunicação com todas as outras mentes certas, mesmo que as demais pessoas não saibam disso. Mas aí já não há mais medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Então, o que é revelação? É a comunicação original de Deus com as suas criações. Então, Deus se revela a seu filho. É assim que ele se comunica. E o filho responde ao Pai em forma de oração. Então, enquanto tivermos medo, Deus não pode se comunicar conosco. Por isso que nós temos aqui o Espírito Santo. Por isso que Deus criou esse elo de ligação. Porque Deus não desconhece o medo. Ele não conhece o medo, ele não pode vir a uma mente amedrontada. Mas o Espírito Santo é essa resposta, essa conexão que nos leva de volta, então, a Deus. Quando nós estivermos sem medo, que seja por um instante santo sem medo, Deus consegue se revelar a nós. E milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. Então, por isso que para nós, no nosso estado atual, enquanto ainda temos a confusão de nos identificarmos como seres separados de Deus, para nós é mais útil o milagre do que a revelação. A revelação está lá no final do processo, quando a gente já não tiver mais ego, tudo bem, ela guarda lá. Ou em algum instante santo, tudo bem também. Mas o milagre é para agora, é para imediato, é para tudo que nos perturba. Não só para uma pequena situação, para todas as coisas que nos perturbam. Hoje nós temos um instrumento de cura do milagre. O 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Por que louvam? Porque vem da mente certa, vem do Espírito Santo, vem da mente que louva a Deus pela sua criação. O louvam honrando suas criações. Então, o milagre honra aos nossos irmãos, porque os reconhece como santos, como eles são, afirmando que são perfeitas. Todas as criações de Deus são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Novamente aqui o nível. Nega o nível físico e identifica com o Espírito Santo, com o Espírito. Então, para ver, de novo, Jesus está falando aqui de uma maneira não explícita, mas ele está falando da cura dos níveis. Nosso único problema é a confusão de níveis. Nós nos identificarmos com o nosso instrumento de comunicação. Então, o nível físico, para nós, ele existe. Mas ele não é nossa realidade, ele é nosso instrumento de comunicação. Nossa realidade ainda é o espírito. E o 30, por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Então, novamente, o milagre, ele tanto induz a cura da mente, quanto é um efeito da cura da mente. Porque ele coloca novamente o espírito como sendo a nossa realidade absoluta. E não mais o corpo, o nosso instrumento de comunicação. Então, esse ajuste de nível, e Jesus vai falar muito que nosso único problema aqui é confusão de níveis. Esse ajuste de nível, que nós somos espírito e não corpo, quando isso fizer parte do nosso ser, nós automaticamente faremos parte do espírito e da cadeia interligada da expiação. Dá tempo aqui ainda o 31, que eu vou deixar depois 10 minutos. Deixa eu ver, nós estamos em 14. Dá para fazer uns 20 minutos do texto e depois vamos abrir
a interação. O 31, milagres devem inspirar gratidão, não reverência. A reverência é a adoração. Então, Jesus explica lá adiante no texto que a adoração ela só é devida a Deus, um ser menor diante do seu Criador. Então, a reverência ou a adoração só é cabível, ela só é adequada a Deus. Jesus, como nosso irmão, a ele é adequado gratidão, assim como a todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que ainda não sabem que eles são como Deus os criou, mesmo aqueles que se identificam com o ego, a nossa gratidão por eles ainda serem como Deus os criou. Então, por isso que os milagres, eles se comunicam nesse nível aqui. Então, por isso que milagre induz a gratidão. Nós devemos ser gratos aos milagres e não adorá-los. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és, né? Como filho de Deus. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Nossa santidade, que é a realidade absoluta por trás do nosso ser, está a nossa santidade. Isso pode estar oculto na nossa experiência. Eu posso me sentir totalmente separada, doentia, fragmentada, amedrontada. Nada disso faz com que eu perca a minha santidade. Eu apenas a ocultei. Coloquei obstáculos entre a minha santidade, tal como Deus a criou, e a minha experiência do ser que eu sou. Então, a santidade que Deus criou às suas crianças, ela pode ser obscurecida, mas não pode ser perdida. E o 32, Jesus de novo falando na pessoa dele. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Né? Eles pedem algo. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas. Então, os milagres que Jesus inspira, eles nos levam a ver a santidade no irmão. E por isso que eles se apresentam como um milagre. Colocando-os além das leis físicas, eles te erguem à esfera da ordem celestial. Olha, de novo, aqui se Jesus quer corrigir a confusão de níveis na nossa mente e corrigindo a confusão de níveis da nossa mente, nós estamos novamente no caminho certo do nosso reconhecimento de quem nós somos. O que Jesus está falando aqui? As leis físicas, elas são um nível, mas a esfera da ordem celestial é outro nível, é um nível do Espírito. E o milagre, ele intercede a favor do Espírito, que nós venhamos a aceitar o Espírito como nossa realidade, e não o corpo. Colocando-te além das leis físicas, né, além do corpo, eles te erguem à esfera de ordem, né, celestial, e nessa ordem tu és perfeito. Então, como espírito, nós somos perfeitos, eternos, tal como Deus nos criou. Dá para dizer isso do corpo, que somos eternos, perfeitos? De forma alguma, né? Então, nosso instrumento de comunicação é muito falível e vai nos deixar na mão. Mais dia, menos dia, a morte disso é certa. Então, o que acontece? Que ele sirva para ensinar que a nossa realidade é espírito e não físico. E o 33, milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Olha como o milagre, então, é uma escolha em lugar do medo.
Se eu tenho medo de alguma coisa, que possibilidade eu tenho de escapar do medo? Acessando ou pedindo um milagre em lugar disso. Porque o medo foi uma escolha minha. Uma escolha de pular para dentro da escuridão, para fugir de Deus. E o milagre é uma escolha para pular fora da escuridão, voltar a se identificar com o Espírito. Então, por isso que milagres te honram, porque és amável. O amável vem do amor de Deus, e todos são amáveis. E o milagre honra a parte santa que eu sou, o Espírito que eu sou. E por isso que ele expia os erros que a gente tem dentro dos nossos pesadelos, corrige os erros. Então ele acaba com o medo e nos devolve o amor. Por libertar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Então, nós voltamos novamente à sanidade da mente através da cura que vem do milagre. E o último de hoje, que é uma continuação disso, o último de hoje, o 34, milagres restauram a mente à sua plenitude. Então, milagres restauram de novo nós ao Espírito, à plenitude do Filho de Deus. Por expiar o senso de carência que o ego nos disse, porque nós nos separamos do todo, eles estabelecem proteção perfeita. Então, a melhor proteção que eu posso ter aqui na vida física, enquanto eu estou aprendendo essa jornada de retorno à identidade do meu ser, é um milagre. É a melhor coisa que eu tenho a meu dispor. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Então, a força do Espírito não deixa o medo entrar. Então, tal é o serviço que o milagre faz por nós. A troca da mentalidade do ego pelo Espírito Santo. Nós vamos parar aqui, então, no 34, que daí amanhã a gente segue do 35 ao 50, e vamos fazer a nossa interação, tanto sobre isso de hoje, ou os da semana passada, ou se alguém quer colocar algum depoimento, alguma dúvida, alguma pergunta sobre nosso assunto. Vamos ver aqui o Kendi. O curso fala que estamos presos. Deixa eu só ler, abrir aqui em cima para ler. O curso fala que nós estamos presos aqui na reencarnação até deixarmos de acreditar que todos somos um pelos milagres. E quando perdoarmos a todos, sim. Enquanto eu não perdoar, eu vou continuar preso à roda de nascer e morrer, e nascer de novo e morrer. A única forma de sair fora desse círculo vicioso de culpa e de estar no corpo é permitir que a nossa mentalidade seja curada. E o milagre é o instrumento mais rápido que cura isso. Então, nesse sentido, milagre e perdão verdadeiro são similares, porque o milagre é um perdão verdadeiro. Mas continuando a pergunta dele, se eu agir de forma errada para uma ou mais pessoas, nesta ou em outras vidas passadas, que se essas pessoas não me perdoarem, não estarei livre? Como fica a questão da lei do karma? Assim, ó, Kendi, se você perdoar, você está livre. A pessoa não está livre. É o nosso caso, por exemplo, com Jesus. Jesus, quando ele se iluminou, ele perdoou a todos nós, porque ele nos viu como santos. Ele sabe que nós estamos apenas equivocados, que isso não é a nossa realidade. Então, Jesus não está mais preso, aquele pedacinho de mente que ele representa. Mas nós, como perdoados a Jesus, e nós vamos ver que em vários lugares no curso, Jesus nos pede para nós perdoarmos a Ele. Por que ele pede para nós perdoarmos a Ele se Ele não tem mais ego, se Ele não tem mais pecado, se Ele não tem mais erro? Para a nossa libertação.
Nós ainda precisamos nos liberar, ele não precisa mais. Então, a tua pergunta, se você agiu de forma errada para com outra pessoa, ou se outra pessoa fez isso contigo e você perdoou, você está livre. Quer dizer, você perdoou o Espírito Santo, você permitiu pensar com o Espírito Santo, você está livre, mas a pessoa ainda precisa fazer isso. A Maria Emília, medo e julgamento é o que nos afasta de vermos o nosso irmão como a nós mesmos. Isso, como um ser que faz parte do nosso ser, né? Estou me dedicando a não julgar, principalmente os políticos. Tá bom, cada um tem a sua bola da vez para perdoar, né? Se o que mais está pegando hoje é o político, ótimo. Mas o político ainda, sim, é uma parte da minha mente que eu quis jogar fora. Então, joguei para ele essa bola. Agora, eu sou santa porque eu não faço isso que o político faz. Então, meu pedacinho, assim o ego pensa, né? Então, meu pedacinho agora está livre porque o outro é o culpado. Na verdade, se o outro sou eu, então o que ele está fazendo, eu estou fazendo. O que o político faz e que eu quero julgar, eu, na verdade, estou fazendo porque eu sou a mesma mente. Mas, na verdade, nem ele nem eu estamos fazendo nisso, porque nós estamos sonhando com isso. Não é a nossa realidade. E a Isabela, Ing, como sei se realmente perdoei? Essa é fácil. Se te vier um pensamento de paz, depois que tu entregou o teu pensamento ao Espírito Santo, Isabela, o perdão está feito. Se você ainda duvida se você é merecedora desse perdão, tu tem um novo caso específico a perdoar, a tua falta de fé no Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre perdoa na primeira tentativa. Porque ele sabe que nós não sabemos fazer bem ainda. Nós vamos fazer parcialmente contaminados ainda com medo. Então, o Espírito Santo, se nós soubéssemos perdoar nós mesmos, nós nem precisaria mais do Espírito Santo. Nós já seríamos com a mente certa. Então, o Espírito Santo pega aquilo que nós temos vontade de fazer e ele o perdoa. E o que cabe a nós agora? Agora, depois disso, de entregar para o Espírito Santo, vem o momento da fé. Acreditar que o Espírito Santo tem esse poder. Se eu ainda duvido, se eu perdoei, é um novo caso, como eu falei, novo caso específico. Leve a dúvida para o Espírito Santo. Espírito Santo, agora eu tenho um novo caso. Não é mais aquele anterior, aquele eu te entreguei. Mas eu não acredito ainda que eu entreguei bem. Agora tenho esse caso, o caso da falta de fé. E a Adriane, meu filho acabou de questionar como o Filho de Deus, sendo perfeito, teve esse pensamento. Como pôde imaginar a dualidade? Eu não soube responder. Mais adiante, enquanto que a gente está estudando, Adriane, vai chegar um momento que a gente vai perceber na experiência que, na verdade, nós pensamos que tivemos esse pensamento. Até esse pensamento foi irreal. E o Filho de Deus tem o poder de pensar em ilusões e de acreditar nelas. Ele só não tem o poder de realmente ter pensado separação. Ele acredita que pensou separação. Olha a diferença. Pensar separação é um ato. Acreditar que pensou separação é uma crença. Então, o Filho de Deus teve uma crença e não um ato. Os atos, se eles acontecessem, nós realmente seríamos pecadores. Mas a crença, nós estamos livres pelo poder que nós somos como parte de Deus, nós podemos criar a crença e a fantasia a livre bel, como nós queremos, o que não as torna realidade. E a Lívia, perdão que o curso ensina é ver todos como um único ser e inocente. Perfeito. Né? A mente certa, quando está, né, no perdão, é isso que ela ensina. Nós somos um ser e perfeito. E a Maria Emília, isso nos dá um enorme alívio, né?
Ou se dá, né? É isso que nos dá a convicção e a certeza que estamos na jornada certa, e a certeza de que o perdão funcionou, e a certeza que esse caminho vai nos oferecer aquilo que ele oferece. Jesus, lá adiante no texto, ele reconhece que o nosso problema com relação a esse curso é que nós ainda não acreditamos de que ele oferece aquilo que ele promete. E ele promete a paz perfeita na mente. E nós duvidamos disso. Por que ainda duvidamos disso? Porque ainda não temos experiências suficientes, mas os milagres vão nos convencer disso. Gradativamente, com gentileza, aos poucos. É uma jornada para uma vida toda, gente. Nada de pressa para não... Porque pressa e atropelar é do ego. A Rosane teve um momento na minha vida que me sentia muito santa. Aí veio a mente dizendo que você é santa, és uma pecadora. No 31 diz que somos santos, indignos como o ego. Sim, o ego que nos jogou esse conceito. O ego, para seu existencialismo, nos jogou o conceito de que nós somos pecadores, que nós nos separamos de Deus. Mas a nossa realidade ainda é a santidade. Claro que o ego usurpa tudo de Deus e o ego tem seu próprio conceito de santidade. O ego, ele quer dizer que um serzinho pode ser santo e outro pecador, e isso é impossível. Ou todos são santos, ou todos, na nossa percepção, são pecadores. Por isso que o perdão nos leva para a mente certa, para a santidade, de ver a santidade mesmo por detrás do pior pecador. Mesmo por detrás de um Hitler da vida, ainda é possível ver que o espírito por detrás dele é a pura santidade. O equívoco com o qual ele se identificou, o ego dele, o equívoco era terrível, né? A identidade como ser separado. Mas isso não é a realidade dele. Então, assim é possível a liberação de toda a culpa. Então, ou todos somos santos ou ninguém é. E o Espírito Santo quer provar que todos somos. Alguém tem alguma pergunta de repente que queira também fazer? É só abrir o microfone, gente. Até agora eu só vi aqui por escrito, mas mais alguma coisa? O Kendi? Como sei que a voz da mente é do Espírito Santo ou do ego? Muito facilmente de novo, Kendi. Aquieta-te e te perceba dentro daquilo que você está ouvindo. Isso te traz paz absoluta e te liga a teu irmão, reconhece como parte de ti mesmo? Ou isso te traz uma ideia de que você é mais especial que o outro? Então, aquieta-se e observe. É isso que a voz na tua mente está dizendo. É muito fácil reconhecer o ego. O propósito do ego sempre vai trazer um autoespecialismo. Eu sou mais especial, eu ser separado. O Espírito Santo sempre vai dar uma sensação de que isso que eu sou, todos são. Ninguém está excluído disso. Então é muito fácil com a experiência, com a prática do perdão. Isso vem aos poucos, Kendi, não é de um instante para o outro, mas só vem praticando. Sem prática, só com a teoria, jamais chegaremos a discernir essa diferenciação. E a Isabela, tenho medo de ler o livro sozinha e minha intuição para entendê-lo seja do ego. O ego se utiliza sim do livro, mas por isso, Isabela, você já está no curso, você já não está sozinha. Então vai ser impossível o ego levar uma melhor sobre tu, porque você, como tomadora de decisões, você escolheu estudar conosco. E isso não é pouca coisa, não é um especialismo nosso aqui. Isso significa, poderia ser qualquer outro grupo que também traga a verdade, tal como o curso atrás. Então não é um especialismo, mas sim a tua disposição de aprender pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe disso e te orientou de alguma forma que você caísse aqui.
então você está bem direcionada, sim. E não tenha medo também de ler sozinha em casa, porque você já não vai mais confundir, porque vai lembrar desse contexto todo. Ainda mais que a gente, esse ano, vai estudar o texto, e ele é maravilhoso, o texto, para aprendermos a distinguir entre o nível do espírito, nossa realidade absoluta, e o nível físico, que é aquele especialismo do ego. O texto tem esse grande ensinamento. E a partir daí a nossa escolha fica fácil. Quem mais? Nenhuma pergunta de voz, não? Deixa eu ver aqui a Maria Emília. Estamos bem acompanhadas. Oh, Maria Emília, com certeza. E gratidão a Jesus e a todos que fazem parte, né, dessa mente certa, que estão atentos 24 horas por dia, embora que eles estejam fora do tempo, né? E não nos deixam na mão. Gratidão a todos os presentes e principalmente a você, Inge. Obrigada, Maria Emília. E obrigada ao Espírito Santo, a Jesus, por nos proporcionar esse momento. Se alguém tem mais alguma dúvida, se não houver, então eu encerro essa nossa gravação de hoje, né? Agradecendo então essa participação de vocês. Estou encerrando aqui e obrigada a Jesus por cuidar de nós.